Shalom, Shabbat Shalom, como muitos dizem que é sábado de paz, ok? Nossa língua portuguesa é sábado de paz. Cada língua vai falar na sua língua, ok? Mas, como veio de Israel, então é Shabbat Shalom também. Para todas as outras línguas também, não tem problema. Gente, mas com a graça de Deus, aqui nessa praça tem uma sombrinha gostosa, tem o sol quente, mas tá a sombrinha gostosa. Com a graça de Deus aqui, vamos fazer leitura. Essa é a melhor coisa que eu posso passar para vocês, gente. É o Evangelho. A melhor coisa que eu posso passar para vocês é o Evangelho. Gente, espera um pouquinho aqui, que eu tô ouvindo uma música aqui. Preciso desligar ela. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tirei o som. Eu gosto de ouvir louvores cantados na língua hebraica. Os louvores, a língua número 1 que eu acho lindo dos louvores é em português mesmo. A número 2 é o inglês. Na realidade, eu acho muito lindo os louvores em inglês. Muito lindo, mas eu não sei. A não ser aqueles que são traduzidos para o português, eu não sei a letra, né? Mas a língua inglesa é para ritmo a língua inglesa para ritmos musicais, no meu entender, é a melhor que tem. É a melhor que tem a língua inglesa para ritmo de música. Então tem uns louvores muito lindos cantados no inglês, ok? Mas a gente vai se adaptando aos cantados no hebraico, ok? Na língua aqui do país que eu tô, eu acho um pouco estranho. O mesmo louvor que a gente canta no português, que a gente escuta no inglês, quando tá cantando aqui, a gente parece que tá faltando alguma coisa, né? Mas para eles é lindo, é o melhor que tem para eles, né? A gente tem que respeitar o povo, o lugar, o costume. Não é que não são lindos, todas as línguas são lindas. Foi Deus que confundiu e deu as línguas diferentes para cada nação e povo, ok? Então para com essa idolatria de língua. Deus é o dono de todas. Aleluia! Então é isso. Sobre os louvores, eu estava falando, né? Especificamente destacando que o que é, a gente tem que reconhecer, gente. A língua inglesa é todo tipo de música, ela pega muito bem para todo tipo de música. Mas que a honra seja dada a Deus, porque se a gente começa a adorar a língua, aí já peca. Não podemos pegar aquilo que Deus criou e colocar acima dele. O maior pecado da humanidade nos dias de hoje é isso. Elas pegam aquilo que Deus criou e colocam acima de Deus. Aí é a idolatria, ok? Acima de Deus, acima de Jesus, acima do Espírito Santo, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ok? Mas vamos lá fazer a leitura de Marcos 5. Hoje é Marcos 5. Evangelho de Marcos, evangelho pequeno, bom de ler. Recomendo que vocês leiam. E é um evangelho resumido, porque para pregar pro gentio, você não precisa ficar preocupado com genealogia, ok? Mateus tem a genealogia porque para os hebreus é importante a genealogia, muito importante para eles. Mas quando foi escrever o Evangelho de Marcos, estava pensando nos gentios, ok?
E diz que foi o apóstolo Pedro que ajudou Marcos a escrever esse evangelho. Então ele estava pensando nos gentios. Então, para os gentios não era importante genealogia. Então você não vai ver genealogia no evangelho de Marcos. Não tem coisas no evangelho de Marcos que não tem muito detalhe. Mas aquilo que o Senhor Jesus fez por toda a humanidade está escrito, ok? Então, começando no versículo 1, do capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de segundo Marcos, João Marcos, ok? João Marcos. Aqui só colocou Marcos, mas é João Marcos. Vamos lá. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Gente. É só no poder de Cristo. Quando você encontra com uma pessoa que está igual o Gerazeno é Gadareno, que depende da tradução. Tem gente por aí, gente. Tem gente por aí que ela só não está no cemitério igual aquele Gadareno, nu, sujo. Tem gente que só não está ali porque se dopa de remédios fortes. Fica dopadão. Aí nem os demônios conseguem muita coisa. Ok? Muita doença psicológica, psicomática que diz. Muita depressão. Tem a depressão física também, mas tem umas que são espirituais. Então, tem depressão espiritual, tem opressão maligna, espírito de loucura. Tem muita gente por aí que a ciência quer explicar tudo cientificamente, que na realidade são os gadarenos. Vamos assim chamar os gadarenos, ok? Então, o Senhor Jesus, ele chegou, ele atravessou o mar, vê que lá no capítulo 4, quando eles atravessaram o mar, teve uma tempestade furiosa. Você vê que aquilo ali é espiritual. Porque que justamente quando o Senhor Jesus ia atravessar o mar ficou revolto daquele jeito. Ok? Porque que justamente o mar ficou revolto daquele jeito quando o Senhor Jesus ia atravessar o mar. Porque do outro lado estava o homem gadareno. Gente, eles influenciam na natureza também, viu? O Senhor Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, viu? No nome de Jesus temos poder sobre a natureza também, ok? Só no nome dele. Vamos lá continuar? Ao desembarcar logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. O que ele estava? Possuído de espírito imundo. Imundo, impuro, ok? Das trevas. Tem vários nomes. Imundo, impuro, espírito das trevas. Hoje em dia é conhecido muito como demônio, principalmente na língua portuguesa, né? Espíritos malignos. Vamos lá. Esse homem vivia nos túmulos, no cemitério, viu, gente? No cemitério e nos túmulos, gente. Se tivesse uma brecha ali para ele entrar no túmulo, ele entrava. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Eu não sei se tivesse esses calmantes fortes que tem hoje, se resolveria o caso. Mas
aqui diz que nem as correntes resolviam, ok? Eu tô na praça aqui, gente, passa gente, ok? Pessoal que vai me ouvir, ver meu vídeo, eu tô numa praça passando gente, mas vamos continuar, ok? Esse homem vivia, eu já falei que ele vivia nos túmulos e nem com corrente podia aprender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Então não é que as pessoas não tentavam fazer alguma coisa, já tinham tentado de tudo e nada tinha dado jeito, ok? Tem gente aí possuída pelas trevas, às vezes ela nem fica no cemitério, nem no túmulo, mas ela é uma pessoa que ela faz tudo que não presta e não consegue, e as pessoas não conseguem manter aquela pessoa na cadeia. Por que será, hein? Não consegue. Nossa, mas fulano era para estar, devia ter recebido pena de morte, mas está solto. Você já viu isso? Essa pessoa aqui, ela prendia ela quebrava as correntes e saía, não tinha quem que segurava. Aí o pessoal deixa lá no cemitério lá. O cemitério já é um lugar tenebroso, que só quem trabalha ali, que a proteção divina está ali naquele lugar, né? Mas além de ser aquele lugar que já não é muito legal, que já é meio deprimido e tudo, tinha um homem ali, o Gadareno, que nem a polícia da cidade conseguia segurar ele, prender ele, nem as cadeias da cidade, ok? Continuando. Porque tendo sido muitas... já li isso aqui, foram despedaçados, ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia. Ele andava de noite e de dia. Quer dizer, andava sempre de noite e de dia. Não tinha hora certa pela Gé, qualquer hora. Gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Oh, Jesus, livrai. Tem tanto adolescente, jovens por aí se ferindo, se cortando. Isso é demônio, gente. Olha aí o Gadareno. A psicologia pode dar o nome que quiser e tem um monte de evangelho cristão por aí que crê mais na ciência do que na Bíblia. Ok? Falar a verdade, tem muitos evangélicos que crê mais na ciência que na Bíblia. Pode dar o nome que quiser, gente. É demônio. Aquele homem, ele se cortava. Tem gente por aí se cortando. Se você conhece alguém que quer se cortar, ou já se cortou, passa esse vídeo para ela, em nome de Jesus. Senhor, abençoe para que aqui a palavra de Deus faça efeito em quem ouvir. Ok? Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ok? Já viu as pessoas que andam se ferindo, se cortando? É demônio, gente. Para de incredulidade, de arrumar desculpa, porque aí a pessoa nunca vai ser liberta enquanto ficar arrumando desculpas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele. O demônio também se prostra. Então o fato de alguém estar prostrado não quer dizer que aquela pessoa é santa, não. O demônio também se prostra diante de Jesus, ok? Gritando em alta voz, ele veio e se prostrou diante do Senhor Jesus, gritando em alta voz, gritando para todo mundo escutar, eles gostam de fazer escândalos. O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus?
filho de Deus Altíssimo, de Adonai, de Hashem, okay? Do Eterno, como agora está na moda falar. Ele chegou e chamou. Tem duas religiões que não crê que Jesus é filho de Deus. Ok? Que nesse ponto eles dois estão igual, os dois concordam. Duas religiões, das 3 maiores que existem na face da terra. 2 delas não crê que Jesus é filho de Deus e tem muitos evangélicos seguindo. Fala a verdade. O ser humano nega que Jesus é filho de Deus, mas até os demônios confessavam que ele era filho de Deus. Mas o ser humano quer negar. Das 3 maiores religiões, 2 delas negam que Jesus é filho de Deus. E você fica aí adorando religião. Vamos continuar? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. O Senhor Jesus não tinha falado nada. O Senhor Jesus só chegou naquele lugar. O Senhor Jesus era uma pessoa muito educado. Sabe falar na hora certa. Sabe atuar com cada um da forma que merece, que deve atuar. E bastou ele chegar naquele lugar, já veio aquele homem que não obedecia a ninguém. Já se prostrou diante do Senhor Jesus. Já falou que ele era filho de Deus. E já falou que não era para ser, que ele não queria ser atormentado por Jesus. Aqueles milhões de demônios que estavam ali naquela pessoa, que depois a gente vai ver que é muitos, eles estavam atormentando a vida de uma pessoa dia e noite. Eles estavam cortando aquelas pessoas. Eu não sei como que aquela pessoa ainda estava viva. Não sei. Era um plano de Deus para a salvação. Ok? Mas o demônio falou que não queria ser atormentado por Jesus. Tem crente por aí que não quer ser atormentado pela palavra do Evangelho, pelas profecias. Eles não querem ser atormentados. Por quê? Porque eles querem ficar nas trevas, porque tem demônio nelas. Pessoas que se dizem ter cristãs evangélicas ou de língua judaica, que não aguentam ouvir a palavra de Deus. Porque é tormento para o demônio que está usando aquela pessoa. Olha aqui, o demônio falou, não me atormente. Não é só as pessoas do mundo que rejeitam a palavra de Deus. Os crentes também rejeitam, ok? Vamos continuar. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia desse homem. Quando Jesus viu aquela situação, gente, de cortar o coração de quem tem amor por almas, o Senhor viu aquele homem mal cheiroso, devia estar até nu, parece que tem, não sei se tem tradução que fala que está nu, mal cheiroso, se cortando. E o Senhor Jesus sabia que ali tinha muitos demônios. Se fosse hoje, o crente ia dizer, é psicológico, é problema psicológico. Hoje o crente fala isso. O Senhor Jesus falou, é demônio, é muitos. E o Senhor Jesus falou, sai dele, espírito imundo. Sai deste homem, espírito imundo. Sai desse homem. Podia pôr também no plural, espíritos imundos, porque era muito. Você vai ver aqui, a própria Bíblia falando que era muito. O Senhor Jesus falou, sai dele. Mas os crentes de hoje iam dizer, tá com problema psicológico, precisa ir no médico. Vamos continuar? Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Jesus não costumava fazer isso. Jesus não conversava com o demônio. Jesus mandava os demônios calar a boca. Mas nesse caso específico, o Senhor Jesus perguntou qual é o seu nome.
Ele respondeu: Legião é o meu nome. Ok? Não tinha um nome só. Era uma legião. Ele ia ficar ali muito tempo, se fosse falar o nome de cada um. Ele já falou assim: é legião o meu nome, porque são muitos. Só que são muitos, gente. Muito é muito. Não é muito de 5. Maria Madalena tinha 7 demônios que atuavam na área sexual, que foi expulso dela. Mas esse aqui era muitos. Ok? Observa as pessoas que foram expulsas de demônios. Maria Madalena atua na área sexual. Mas tem os outros demônios que atuam em outras áreas, ok? Olha, Deus seja louvado. Adonai seja louvado. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Eram espíritos malignos das trevas regional. Eles estavam naquela região e eles não queriam sair dali. Porque se eles fossem para outro lugar, lá também já tinha outros que tomavam conta daquele outro lugar e não queria eles lá. Ali eles já tinham conseguido espaço. Eles já tinham conseguido espaço naquela pessoa e naquele lugar. E eles não queriam sair dali. Eles até aceitavam sair daquele homem. Mas eles não queriam sair daquele lugar. Ok? É como se eles tivessem uma, como se diz, uma autoridade para estar naquele lugar. Ok? Vamos continuar lendo? Aqui fala país, gente, mas quando fala país não quer dizer uma nação. É só no Brasil que a gente fala. Quer dizer, só no Brasil não, em outros lugares também tem, mas no Brasil que a gente tem esse negócio de falar país como uma nação. Não, isso aqui, país, aqui por exemplo, na nação que eu estou, país pode ser um bairro é um país, ok? E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país, do bairro, ok? Ora, uma grande manada de porco estava pastando ali pelo monte. Já estava no monte, viu? E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E aqui, gente, se a gente for falar sobre esse negócio de porco, aqui vai ter muita coisa para falar. Vai ter muita coisa para falar sobre esse demônio ter pedido para ir para os porcos. Tem muita coisa para falar. Primeiro, esses porcos eram de pessoas pagãs. Porque os hebreus não criavam porco. Então, eram de pessoas pagãs esses porcos. Ok? E alguma legalidade tinha nesses porcos. Ok? Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Jesus permitiu, por quê? Porque os porcos não iam resolver o problema daquele demônio. Mas os demônios acharam que ia. Ok, quer ir para os porcos? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai entrar numa pessoa porca. Uma pessoa porca espiritualmente. Uma pessoa que ama o pecado. O porco é símbolo de sujeira. Ok? Porque ele come qualquer... Até merda ele come. O porco é símbolo de sujeira. Ok? Preste atenção nesse texto. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, veja, 2.000 porcos, mas ali cada porco recebeu mais de um demônio, porque a palavra legião é dada para 6.000, ok? Então 2.000, pelo menos 3 demônios entrou em cada porco.
E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo. Desceu a ribanceira, gente. Caiu num abismo. Ok? Lá embaixo tinha um mar. Ó. Precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porcos, nem os porcos, aceitaram os demônios. E tem seres humanos que aceitam. Livrai-nos das mentiras, das trevas, Senhor. Nem os porcos aceitaram os demônios. Nem os porcos, é símbolo da sujeira, da impureza, da imundícia. Nem eles aceitaram os demônios. Infelizmente, tem gente que convive com os demônios. E tem gente que está até na igreja. E tem gente que diz que até é crente, mas convive com os demônios. Aceita os demônios. Mas nem os porcos aceitaram. Vamos lá. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade, pelos campos. Na cidade, pelos campos. Então, aquelas pessoas que criavam aqueles porcos, que era muito, 2.000 era bastante, elas ficaram tão desesperadas quando elas viram, de repente, aqueles porcos ficaram tudo doido de se jogar no mar. E elas foram para a cidade, para os campos. Aconteceu um negócio estranho. Os nossos porcos se jogaram no mar hoje. Morreram todos. Estamos pobres. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Porque eles estavam gritando. Eles estavam gritando porque tinha um fenômeno estranho que tinha acontecido com aqueles porcos. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado e que antes estava dominado pela legião, 6.000 demônios, ok? Pelo menos é o que consta que uma legião de soldado romano era 6.000, ok? Pela legião, assentado, vestido, já tinha arrumado roupa para ele, tá vendo que ele estava pelado? Vestido em imperfeito juiz, e temeram. O que acontece? Os homens começam a gritar para tu com pé parto, que aconteceu um fenômeno sobrenatural, que os porcos se jogaram no mar e se morreram afogados. Tem um homem ali na cidade que ele libertou o endemoniado, o doido do sepulcro. Chega lá o doido do sepulcro, o endemoniado, estava vestido, conversando com uma pessoa normal. O povo daquela cidade deve ter ligado uma coisa com a outra. As pessoas antigamente tinham mais conhecimento do mundo espiritual que hoje, viu? Eles tinham mais fé no mundo espiritual do que hoje, as pessoas de antigamente, ok? Pode haver nas histórias bíblicas, até os pagãos entendiam do mundo espiritual, e muito. E aí, eles devem ter ligado uma coisa com a outra. Os espíritos desse homem saiu e entrou nos porcos. E os porcos se mataram. Ok? Demônio nas pessoas faz as pessoas se matarem. Demônio nas pessoas faz elas se matarem. Olha aí o que aconteceu com os porcos. Meu Deus. Tudo isso é para a gente analisar, gente. Lê a palavra e analisa. Lê a Bíblia e não fica preso em doutrinas de fulano, de cicrano. Pega o texto todinho, lê e observa cada detalhe nele. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Era 2 assuntos ali, sobrenatural, que tinha acontecido. Okay? E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha só. Tem pessoas que elas preferem ficar com os demônios do que com Jesus. E aqui é uma prova disso.
Eles preferiam ficar com aquele homem endemoniado lá do que ver o homem liberto. Pediu para Jesus ir embora. Sai do nosso meio. Porque com certeza aquelas pessoas também tinham demônio atrás delas, não tanto igual o do sepulcro, mas tinha. E ficaram com medo também que Jesus expulsasse todo mundo, ok? Santo é o nome do Eterno. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. E ele queria ir com Jesus. Estou com até o sino da igreja, gente. E ele queria ir com Jesus. É claro que ele não quer ir com Jesus. Jesus, estar com Jesus é maravilhoso. Jesus, porém, não o permitiu. Sabe por quê? Porque Jesus fez daquele homem um missionário. Você está seguindo Jesus, mas você está sendo um missionário dele? Você só quer seguir Jesus, mas não quer ser um missionário? Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus, gente. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Ordenou, deu uma ordem. Não foi assim, ó, se você quiser, por favor. Não, Jesus dá ordens. Ele é Deus. Qual Jesus que você tem ouvido por aí? É o romântico, paz e amor, que faz tudo que a noiva quer? Ou é o Jesus que dá ordens? Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Ordenou, vem de dar ordens. Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ok? Provavelmente aquelas pessoas iam falar, onde que tem esse homem? Vamos lá para Jerusalém ver se encontra com ele. Vamos lá para Galileia ver se encontra com ele. Provavelmente muitos foram depois, viu, gente? A Bíblia é resumida, não dá para dar detalhe, mas você tem que pensar. Deus nos dá um espírito que pensa. E se o nosso Espírito Santo estiver junto com nós, aí que a gente vai entender melhor ainda. Ok? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Todos se admiravam. Em Decápolis, todos se admiravam. Ok? Aqui, depois a gente continua a outra parte aqui, porque começa já falando outra coisa. Aqui diz que a conexão tá lenta, eu espero que tenha, tudo que eu li aqui tenha saído. E os meus comentários. E que eterno Deus abençoe. E veja, aprenda, gente. Passe para as pessoas. Passe para as pessoas. Que muitos estão como esse homem do sepulcro. Como aqueles povo daquele país, daquela cidade, daquele bairro, que queria que Jesus fosse embora, porque preferia ficar com os demônios. Seja mais esperto que o porco, porque nem o porco quis os demônios. Cuidado com quem está se cortando, porque é demônio. E que o eterno Deus nos livre, em nome de Jesus, nos cubra. Envie os seus anjos para estar conosco, nos protegendo. Em nome de Jesus Nazaré, amém. Shalom.